Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos para todos nós, que nessa noite de segunda-feira o Senhor venha falar conosco. Eu peço que você curta o vídeo e, se ainda não for inscrito aqui no canal, que se inscreva também sobre o projeto de mentoria e aconselhamento, projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra, e o projeto sobre restauração de vida e relacionamento, que é o projeto Meu Deserto. Se você quiser mais informações e detalhes, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo e eu te respondo com mais informações. Vou deixar com vocês, na verdade, essa noite um texto da palavra. Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo 16, no versículo 13, diz assim a palavra: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Essa mensagem eu já trouxe no canal diversas vezes, então o pessoal que é mais antigo já está familiarizado. Eu não vou me aprofundar no texto, eu vou ficar aqui pelo versículo mesmo, mas só para contextualizar rapidamente, trata-se de Agar, uma mulher que passou por dois momentos difíceis. No primeiro momento ela foge da casa de Abraão, ela era serva da esposa de Abraão, de Sarai, e aí quando ela foge, Deus manda ela voltar, e no segundo momento ela é despedida por Abraão, então ela vai para o deserto duas vezes, saindo ali da casa de Abraão, uma por conta própria e outra segundo os desígnios de Deus. Mas ela tem uma experiência nas duas vezes que ela foi ao deserto, nas duas vezes que ela viveu aquele mesmo cenário de abandono, porque foi esse realmente o cenário onde ela poderia, e talvez tivesse todos os motivos de se sentir só, de se sentir desamparada, ainda mais nas condições que ela estava. Ela era uma escrava egípcia de Sara e mulher de Abraão, como eu falei. Em algum momento ela se vê sem um teto, sem a provisão, sem a proteção, e com uma criança, com seu filho Ismael. E quando nesse cenário, no primeiro cenário ela ainda não tinha tido filho, no segundo cenário ela já tinha um filho. Mas eu acho interessante, quando Deus se apresenta a ela, se apresentou nos dois casos, o Senhor fala com ela e ela vira e fala: Tu és o Deus que me vê. Porque eu disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Ou seja, tenho visto o Deus que me vê, em outras traduções. E eu acho muito bonito esse texto, porque mostra o cuidado de Deus, que é único para com cada um de nós. Deus não precisava se importar comigo e contigo. Se ele quisesse. Ela chama aquele lugar de Beer Lahai, que significa: eu tenho visto o Deus que me vê. E a fonte que havia ali, ela descedenta a sua sede, e ali ela vive uma experiência. Como eu disse, Deus, se quisesse, poderia desprezá-la. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas, por que ele olha para o homem? Ele não precisaria olhar. Por que ele olha para mim, para você, para os nossos problemas? Se ele quisesse, ele poderia desprezar. Agora, porque dentre bilhões de pessoas, chegando aí 8 bilhões da população mundial, por que o Senhor, ele olha para nós? E talvez você tenha essa dúvida: será que Deus olha para mim? Será que Deus olha para o meu problema? Será que Deus olha realmente para a minha situação? Será que Deus me conhece? Olha, se você ainda não viveu essa experiência, busque-a. Porque eu tenho certeza que, por mais limitada que fosse a experiência com Deus que Agar tivesse, ela conhecia o Senhor. E isso foi a porta de entrada para que o Senhor ali desse a ela uma experiência tão profunda. Ela conhecia. Deus não era um estranho para ela. Você não vê Agar perguntando: Quem és tu? Quem eu direi que me enviou? Nada disso. Ela já sabia. Ela já sabia quem com ela falava. Quando o anjo do Senhor vem e fala com ela, no primeiro momento ela tem uma experiência, no segundo momento ela vive uma outra experiência. Ela já conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Sara, e ela já tinha vivido uma experiência com esse Deus e viveu aqui uma experiência mais profunda ainda. Há muitos que eu sei que estão ouvindo a mensagem nessa noite. Talvez Deus realmente queira se apresentar a você. Talvez você não conhecesse. Talvez você não... E quando eu falo que não conhecesse, obviamente todo mundo conhece Deus, todo mundo já ouviu falar de Deus, de Jesus. Não precisa ser crente, cristão para saber disso.
Mas o Deus verdadeiro, não o Deus histórico, não o Deus que morreu na cruz e está lá vencido com aquele olhar de triste e derrotado, mas o Deus que ressuscitou, o Deus que é vivo, o Deus cuja sua palavra é viva e transforma as nossas vidas. Esse Deus, ele não é tão acessível assim. Esse Deus não se pode encontrar nas prateleiras do cristianismo de forma alguma. Esse Deus, ele só se apresenta àquele que o busca com o coração aberto. E esse sim, ele vê aquele que o busca, aquele que olha para ele, aquele que prioriza até mesmo o seu reino e as suas coisas. Por isso que ela disse: eu tenho visto o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Deus te vê, minha irmã, meu irmão. Deus vê os teus problemas, Deus vê as tuas limitações, as tuas falhas, Deus vê a tua luta. Deus vê a sua vida, Ele conhece todas as tuas necessidades. Ele sabe pelo que você passou, Ele sabe pelo que você passa, e Ele conhece o amanhã, Ele sabe pelo aquilo que você enfrentará, passará. É um Deus que se importa, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Talvez seja isso que o Senhor quer colocar no seu coração. Eu me importo contigo, eu me importo com o seu problema. Talvez ao longo desse dia, dessa semana, desse último mês que passou, que está se passando do que passou, dezembro, o ano que acabou, você tenha em algum momento questionado se Deus realmente se importa contigo. Porque às vezes, na nossa pouca fé ou na fraqueza da nossa fé, nós olhamos e parece que Deus se importa com o vizinho, com o amigo, com o irmão, com o parente, mas não conosco. Porém, Ele se importa. Eu tenho visto o Deus que me vê. Naquele momento houve, de fato, uma conexão. Deus não vai deixar de ser Deus, Ele vai continuar vendo os nossos problemas, vendo as nossas lutas, vendo as nossas dificuldades. Só que quando nós passamos por processos dolorosos, difíceis, mas recorremos ao Senhor, nós vemos, nós enxergamos o Deus que nos vê. Deus, Ele continua nos vendo, só que nós que antes não víamos, não enxergávamos, não tínhamos vivido uma experiência tão profunda, passamos a viver. Jó, ele fala isso: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu vivo uma experiência profunda. Agora eu conheço o Senhor de verdade. Antes eu não conhecia. Antes eu não sabia. Talvez até orasse do meu jeito, rezasse, eu não sei qual tipo de expressão você usa, da sua forma, do seu método, do seu jeito. Tem gente que, olha, eu não sou batizado, eu vou me batizar. Eu pulei no rio, eu vou pular ali na praia e vou me batizar. As pessoas às vezes elas querem servir a Deus do seu jeito, na sua razão, ou até mesmo na sua ignorância. Mas quando vivemos processos duros, difíceis, nós realmente conhecemos o Senhor de verdade. E Agar viu o Deus que em todo tempo assistia a ela, o Deus que em todo momento olhava para ela. Deus nunca desviou o olhar de ti. Nos melhores momentos, nos piores momentos, no momento de alegria, no momento de tristeza, nos seus sorrisos, nas suas lágrimas, nas suas vitórias, nas suas derrotas, Deus sempre te viu. E nessa noite Ele tem visto. Agora, não basta só Ele ver, que você e nós possamos ver o Deus que nos vê. Essa é a vontade dEle, que você, que eu, que nós venhamos a viver uma experiência a cada dia mais profunda na presença dEle. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que essa palavra seja um pouquinho de refrigério e de renovo nessa noite. A paz do Senhor Jesus.